começou já. Controla a ansiedade, né? Tô muito ansiosa, hein? Boa noite a todos. Daqui a pouco vamos começar Tem ninguém. mais uma Elas. Tem que esperar o pessoal chegar. Tá aqui, já tá aqui visualizado, Isso, né? visualizar. Oi, Boa Ana. noite. Tudo Boa jóia? noite, Fred. Tudo bom? Esperar Tudo. mais o pessoal entrar para a gente começar o nosso bate-papo, né? Vamos sim. Tá escutando bem, né? Tudo Tá, tô certo? escutando bem. Tá direitinho. Jóia. A gente pode começar a debater. A Dulce está aí, né? Bem-vinda, Dulce. Oi, Dulce. Tudo jóia? Hoje a Elas no Processo convida o Frederico Kuller, né? Kuller, né? Lula. É. Kuller. Kastak Kuller. Juiz federal. Hoje ele trabalhou um tempo no GEF, atuou na TNU, né, por um tempo também. Hoje está como juiz instrutor lá no STJ. Mestre em Direito pela UFPE. E também hoje está como professor do mestrado da EFAM, né? Sim. Isso aí. Então, Tá assim, atualizadíssimo aí o currículo. a apresentação, né? Então, Até eu hoje, esqueci de lhe dizer isso, esqueci de escrever no currículo que eu lhe mandei, né? né, mas aí eu lembrava que Você está muito antenada. você compartilhou lá na ANEP a sua felicidade, né, de ter sido selecionado, que foi super rigoroso, né, essa seleção agora para o mestrado profissional lá da EFAM, e você tinha sido contemplado como professor. Então, o tema que a gente vai abordar hoje é um tema que talvez seja de grande, assim, talvez o mais relevante, e eu acho que o que suscita mais discussão no relação do sistema de precedentes, principalmente no microsistema de demandas repetitivas, né? Porque aí a gente tem o GEF, né, que é já um microsistema de demandas, né, de uma certa repetitiva também, que tem a finalidade de produzir e propiciar eficiência, e a gente tem um sistema que ele foi construído fora da cadeia recursal do GEF. Então, assim, pela sua experiência, Fred, tanto como juiz, você teve a sua visão dentro do GEF, e hoje você tem a visão de atuar numa corte de precedentes, numa corte superior, né, que é a corte de formação de precedentes. Como é que a gente poderia conciliar? Eles são conciliáveis? Há possibilidade nessa formação do precedente, de aplicação do precedente no GEF? Como é que você vê isso? Bem, primeiro, boa noite a todos. Boa noite, Ana. Fico muito grato pelo convite que você me fez. Fico muito honrado de participar do Elas no Processo, né, que já é um sucesso aí. E dar boa noite a todos que estão entrando. Ó. Tá entrando um monte de gente aqui. Pedrinho, É o nosso Pedro, né? presidente da ANEP. Davi Dantas, que eu não vejo tem uns 15 anos, sei lá. Desde que... Professor Petrônio também, bem-vindo, professor Olha, o Petrônio. Petrone está aqui. Biel, meu querido sobrinho de coração aqui, Cecília, Dulce, um monte de gente bacana aqui. Obrigado, professor Márcio. Beleza. Bem, ó, Ana, esse tema, você que é a fera do tema, eu tenho experiência prática, como você colocou, no juizado, que era minha área antes de vir para o STJ. Eu estou há
pouquinho mais de 2 anos aqui no STJ. Aí agora estou tendo essa experiência que também é muito bacana de Corte Superior, de ver como funciona. Ó, entrou João Paulo Piropo, colega juiz federal também, bem-vindo. Mas você é referência teórica no tema aí. Então, assim, eu vim aprender com você e aí a gente debate e eu posso contribuir. Já escrevi também sobre o tema, acho um tema muito interessante. É um tema bem específico, né? Inclusive, teve gente entrando e me perguntando, quem não é da área mesmo e quem não está atualizado com o código, já diz, o que é IRDR, né? Tem gente me perguntando no privado lá no Instagram. Então, assim, o nosso tema é cheio de sigla, IRDR nos juizados, os jefes, né? Então, assim, primeira coisa, a questão específica que a gente vai tratar é bem essa mesmo, da compatibilidade. Mas, antes de entrar nisso, se você me permite, Ana, eu até gostaria de chamar a atenção para um aspecto que é preliminar do IRDR em si. A Priscila entrou aí, minha amiga de Brasília. Veja, um aspecto preliminar, prévio a essa discussão dos juizados, é se como foi idealizado o IRDR, da forma como foi idealizado, eu vejo um problema fundamental nele, que termina repercutindo em vários aspectos, e também nesse aqui. E é o seguinte, o que eu penso o problema fundamental é que o IRDR ele foi gerado, foi pensado para fins de uniformização, basicamente de lei federal, lei nacional, só que o âmbito de aplicabilidade dele é na região, no TRF, ou no estado, dos TJs, né? Então, esse é um problema fundamental. Problema esse que eu já me deparei aqui, inclusive, há pouco tempo, em junho, o STJ julgou um caso bem interessante, que depois a gente entra nele, mas só para dar um aperitivo, foi um caso em que realmente assim, uma das regiões tinha uniformizado a matéria, era a 4ª região, tinha uniformizado uma matéria, determinada matéria, que tinha a ver com a tripulação das ambulâncias do SAMU, né? Você deve ter acompanhado aí pela União também, então, que era matéria de interesse da União. Então, assim, o TRF4 uniformizou de uma forma e outros TRF estavam decidindo de forma oposta. Então, essa é uma problemática imensa do IRDR. E, assim, isso só se resolve realmente quando os tribunais superiores entram na jogada. Se entrar o STF e o STJ na jogada, resolve o problema, porque pacifica nacionalmente. Porque a ideia de vinculação e pacificação de um precedente de lei federal é uniformizar federalmente ou nacionalmente. Não tem muito sentido a gente uniformizar isso regionalmente ou estadualmente, né? E isso é um problema básico que o legislador trouxe e que a gente não vê muito na prática porque termina subindo mesmo para Brasília, né? Não sei, nos casos que tu atuasse, tem algum que já morreu no 2º grau ou todos sobem no final? Nos casos que eu atuei, assim, você estava falando, assim, a primeira coisa que veio em minha mente é em relação à suspensão nacional, né? Inclusive o STJ teve que adequar ao seu regimento interno, criar uma classificação, uma classe nova processal, que é a suspensão nacional de IRDR. Então, assim, eu acho que uma das soluções, assim, voltando até para a sua indagação com relação a esse problema, seria a atuação maior na suspensão. Então, a gente percebe, assim, a primeira suspensão nacional foi proposta, inclusive, pela AGU. Então, porque realmente, se não tiver essa suspensão no momento da afetação, porque inclusive o STJ também já definiu isso, que não é quando você suscita o IRDR que abre a janela da suspensão nacional. Só a partir do momento que ele é suscitado, ele é aceito, né, ele é afetado, é que aí sim, aí nasce a possibilidade de suscitar suspensão nacional, tanto se for matéria infra no STJ, ou se matéria constitucional no STF. Então, acho que a solução seria a utilização da suspensão nacional para evitar essa questão da diferença de entendimento entre as regiões, né? Isso aí é uma preocupação que a gente vem discutindo bastante, mas isso fica muito na proatividade da suspensão.
Se não tiver, realmente acontece o problema. Nos casos que eu atuei até agora em RDR, a gente tem muito, e os mais emblemáticos são lá da 4ª região. Inclusive, esse da ambulância foi um deles, né? Mas eles não estão ficando, pelo menos assim, em nível nacional e matéria federal, que eu venho acompanhando, até porque a União acaba acessando. Quando é a AGU, acaba acessando o STJ. O que foi que eu vi já? Eu vi afetação de repetitivo posterior à suscitação de RDR e prejudicar o IRDR da 4ª região. Eu já vi 2 IRDRs em regiões separadas, mas quando a gente entrou com a suspensão, um já tinha sido admitido, suspendeu o outro IRDR, assim que era um na 4ª região e na 2ª, né? Mas que ele transitasse em julgado na região, até porque as matérias nossas, as matérias acabam sendo... O Brasil é um Brasil regionalizado e acaba que a nossa legislação afeta todas as regiões, né? Então, ela sempre vai afetar em todo o estado, em toda a região, e acaba que assim, a gente tem um acesso à suspensão nacional, e a gente tem utilizado isso para não acontecer essa disparidade de entendimento. É um caminho mesmo, é importante, né, que se atue, e aí a suspensão fica para os entes públicos, né, para eles adotarem essa postura aí. Mas, ó, esse caso da ambulância foi bem interessante, se tu posso falar aí, eu te interrompi. Vai, fica à vontade. O caso da ambulância do SAMU foi bem interessante porque era um caso que tradicionalmente ele chegava no STJ e morria no conhecimento. Quando a gente foi levar para a sessão, para julgar, na verdade foi um problema porque não se encontrou nenhum acórdão que entrasse no mérito. Todos morriam no conhecimento. Por quê? Porque eles entendiam que era questão infralegal, que era uma questão de interpretação das portarias do Ministério da Saúde. Então, essa é uma coisa que a gente nota, porque o STJ, no caso, ele entendia, não, se a questão está sendo resolvida a contento lá embaixo, não precisa chegar aqui, né? Era mais ou menos tranquilo um determinado caminho que foi o que o TRF4 adotou no final, no julgamento do IRDR, que era que as portarias eram legais, né? Que as portarias eram de acordo com a legislação, que é uma lei antiga lá, da década de 80. E aí o STJ sempre dizia, não, por monocrática, só tinha decisão monocrática centenas, a gente pesquisou e não encontrou nenhum acordo. E aí veja que situação, Ana, diferente. A gente pegar e levar para uniformização, criação de uma tese vinculante, um caso que nunca tinha sido sequer conhecido pelo STJ. Então, o grande problema desse caso não foi nem o mérito, foi a questão do conhecimento. Houve destaque, houve debate sobre isso, e na verdade, o convencimento terminou sendo unânime, mas o convencimento foi basicamente essa questão aí de que, olha, tem que se conhecer, o STJ tem que superar o conhecimento aí e resolver essa questão de mérito, porque mais importante do que essa questão formal, né, de se é portaria ou se é a lei mesmo, é a questão de pacificar e não deixar que cada região do país... Imagina, um cidadão lá do Rio Grande do Sul obedece a uma lei de uma determinada forma e o cidadão de Pernambuco obedece de outra. Não tem sentido, né? Acabou que o IRDR aí foi benéfico, né? Assim, o incidente de resolução de demanda repetitiva acabou acessando o STJ, né? Porque acaba que o recurso especial que sobe dele já tem sua natureza de repetitivo, né? Ele tem bem mais força. Né? Mas, Vê, não sei se tu já ouviste aquela sugestão que houve na época em que tramitou o CPC, houve uma sugestão de criar uma espécie de remessa necessária no IRDR. Chegaste a ver isso? Não, isso eu não vi, não. Alguns doutrinadores sugeriram, né? Mas é uma ideia que eu achava muito interessante, porque num caso desse, forçaria a subir para o STJ, porque o STJ, de toda forma, aí, ele teve que, vamos dizer assim, adotar uma postura mais pragmática. Né? Eles foram mais flexíveis no juízo da admissibilidade, né? Para poder que não transitasse em julgado só numa região um precedente vinculante, né? Exatamente. Tem uma passagem no artigo seu que eu acho bem interessante, até voltando para a formação,
em Sim, que, assim, quando você escreveu, né, até a criação do IRDR em si, ele foi muito discutido, até porque ele só incluiu só incluiu o JEF, né, o Juizado Especial Federal, os juizados como um todo, já no substitutivo da Câmara, né? Então, assim, então tem até uma discussão se essa parte é constitucional ou não. E eu lembro que você colocou assim, que nem passou pelo namoro e noivado, foi logo para o casamento. Então, assim, antes nem estava, assim, o GF não estava, não ia se submeter ao IRDR, firmado lá pelo TRF, né, e confirmado talvez pelo STJ, mas depois na Câmara ele acabou ficando, assim. Você ainda, como é que você enxerga ainda esse contorno? Assim, você acha que isso, assim, essa aplicação ela é favorável à uniformização ou a gente precisa ter dois sistemas, assim, porque a dinâmica do conflito são diferentes em separados? joia. Deixa eu só registrar aqui, ó. Entrou o Lorival, esse perfil que está com a camisa do Flamengo aí, ele é lá do STJ. Lorival, eu quero que você entre no meu Instagram, veja a postagem que eu fiz hoje, que tem referência ao Flamengo lá, ao título de 87. Aí você vai ver lá, depois da live. Ó, Luiz Vale, Vitor Fonseca, uma galera bem legal. Veja, Ana, é o seguinte, o título do artigo que eu escrevi na época era A União Nada Estável do IRDR e dos Juizados, né? Então eu peguei esse gancho aí de dizer justamente esse aspecto que, na verdade, eu quis justamente chamar a atenção para essa sutileza aí. No anteprojeto não havia previsão de aplicação do IRDR nos juizados, né? Então, nem no anteprojeto, nem na versão aprovada no Senado, nem na versão aprovada na Comissão Especial da Câmara. Foi só quando a Câmara votou, o plenário da Câmara votou, que inseriram. Aí inseriram aquela expressão assim, bem singela, que dizendo que, inclusive, se aplica aos juizados. No Pronto. juizado. Inclusive, se aplica aos juizados. É uma coisa, veja, é algo que é um pouco frustrante, porque eu lembro que na época que estava tramitando o projeto do Código, eu compunha e ainda componho a Comissão de Acompanhamento da Legislação Processual Civil da AJUF, da Associação dos Juízes Federais. E a gente fez todo um regulamento para, enfim, para tentar resolver esses problemas que eu já antevia ali no artigo, que eu escrevia antes do código entrar em vigor. Por quê? Porque a ideia da gente, claro que podia não ser adotada, mas pelo menos fosse debatida e simplesmente passou-se ao largo, né? A ideia era criar, como você colocou aí, um regime de RDR dentro dos juizados, né? Isso resolveria uma série de problemas. Por exemplo, isso é algo que eu sei que a gente tem uma divergência, uma pequena divergência. Na verdade, é uma grande divergência. Que eu acho que você entende que o IRDR é causa modelo, né? Isso, eu entendo que é causa piloto. Então, veja, já isso aí, na verdade, é uma divergência de premissa mesmo. E para quem entende que é causa modelo, como você, não há problema. Mas para mim, por exemplo, que eu entendo que é causa piloto, você já tem um problema maior de você vai ter que pegar um caso concreto fora do juizado, né, para suscitar. Então já é um problema maior. Aí a sugestão da gente era que se previsse um regime dentro do juizado, onde um órgão do juizado julgaria o IRDR. Aí poderia ser a turma regional, a turma nacional, né? Mas nem isso resolveria também não, viu? Sendo bem sincero, né? Porque há um problema meio de concepção mesmo do sistema todo. Assim, no meu dia a dia, assim, como eu trabalho com matéria de servidores, acaba que eu tenho dois tipos de judicialização. Então, assim, por isso que eu acabo refletindo muito sobre o IRDR e essa ligação com o GEF. Então, quando o servidor ele judicializa, né, então individualmente, geralmente, em grande maioria, vai no Juizado Especial Federal. E quando ele vem representado ou legitimado por uma associação ou sindicato, é na Justiça Comum Federal. E
em muitos casos, quando esse processo ele chega em um determinado nível e acaba que demora mais a justiça comum, né, federal, a gente percebe um pouco ainda de divergência, assim, de entendimento entre o Jeff, assim, porque às vezes julgou mais rápido, mas já decidiu, já pacificou. E às vezes quando ele vai chegar no STJ, assim, chega depois de 2 anos, 3 anos, a demanda chega, o STJ acaba que talvez decida de uma forma diferente. E aí acaba formando 2 entendimentos, né, assim, com aquele mesmo, da mesma situação jurídica, 2 entendimentos, porque foram sistemas diferentes. Mas não é que um entendeu de uma forma e outro entendeu de outra. Então, assim, o IRDR, quando ele... por isso que eu entendo assim, um pouco que ele seja causa modelo, ele poderia solucionar isso, porque ele anteciparia e frearia essa judicialização para que quando chegasse no STJ, chegasse os 2 juntos, né? Porque assim, na TNU, quando a gente está lá, assim, não tiver um entendimento, a gente não consegue subir um PUIL, né? Um pedido de uniformização, de legislação, se não tiver esse entendimento confrontante lá, né, majoritariamente contrária ao que a TNU falou. Então, como geralmente eles falam primeiro, então a gente às vezes não tem como subir nada. Sim. Então, assim, vendo isso, é por isso que eu comecei a dar essa interpretação do procedimento modelo, pensando na uniformização. Mas ainda realmente tem muita divergência em relação à natureza jurídica do IRDR. Ô, Ana, posso te Oi. perguntar uma coisa? Como é que você supera a questão do artigo 978, parágrafo único, para ser causa modelo? Porque ele fala do julgamento que vai julgar... Cadê? Deixa eu pegar aqui. O órgão colegiado incumbido de Competente, julgar né? o incidente, de fixar a tese, julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ao processo de competência originária de onde se originou o incidente. Como é que tu... Essa parte, né? Assim, essa É, parte aí realmente é a parte que eu acho que a gente começa a discutir mais, e talvez seja a parte mais sensível dessa teoria. Mas quando a gente vai analisar, inclusive a questão da causa pendente está em debate lá no STJ, né? Assim, se precisa ou não a causa pendente, né, para julgar em RDR, independente de ter essa vinculação com o GF ou não. a matéria é polêmica mesmo, tanto que está É, lá discutida, né? tem que estar lá para discutir, né? Então, quando, assim, para poder ter essa interpretação, dá uma concepção do parágrafo único do artigo 978, né? Não lembro, decorado. 978, parágrafo único. Não, eu estou O filando. parágrafo único do 978, ele tem que ser entendido como uma regra de competência. Então, aquele que conheceu, assim, não como uma regra que mais um requisito para o IRDR, né? A gente não interpretaria como mais um requisito para o IRDR. Até porque, assim, quem entende, assim, quem defende, né? E eu acho que aí você também tem essa concepção. Você pode me confirmar ou não, assim, que quando tem a desistência, tem até o artigo que quando tem a desistência, né, do processo, então, assim, ele desnatura de causa piloto e vira procedimento modelo. Então, mesmo que a parte desista, o IRDR ele ainda vai ser julgado. É um contra-argumento bem forte esse, né? Que se É, por um lado tem a previsão que tem que julgar, mas também se desistir pode continuar julgando. pode Como julgar. assim, né? Se é piloto, como assim, né? Então, esse seria... Então, assim, a gente só está debatendo hoje aqui, mas é bom porque também fica rico o nosso debate, né? E, assim, e esse debate ele é bem constante na academia, porque o CPC ele não deixou muito claro o contorno. Então, a depender do nosso viés, a gente vai se apegar ou no 978, parágrafo único, ou eu vou me apegar nesse para dizer que é Sim, procedimento perfeito. modelo. Dá Né? para rir, dá para chorar, né? Então, a gente vai escolhendo. E aí, assim, em relação a isso, Fred, e porque, assim, pensando na uniformidade, né, desses
E que os dois, porque na verdade o Jeff, eu falo muito Jeff porque eu atuo no juizado Eu termino falando aí também, fica né? Jeff, mas o Quando a gente juizado, falar Jeff, lê-se juizado, né? né? Também. Juizado. Assim, o juizado, ele foi colocado para dar eficiência e para poder responder com uma certa celeridade, de forma eficaz, esse tipo de demanda, né? Então, e tem os mesmos objetivos que é o IRDR. Ele tem uma gestão qualitativa e quantitativa de processo também, né? Eles têm os mesmos objetivos. Então, será que a gente não teria que fazer essa interpretação conforme para poder uni-los? Veja, essa questão é bem importante, porque, de fato, isso também, desde o artigo eu defendia isso, ó, que vai ter que aplicar, vai, né? Que vai ter que aplicar, vai, porque, como você colocou, é uma questão de eficiência, é uma questão de isonomia, né? De interpretação isonômica. Também não tem muito sentido você querer, se você for a ferro e fogo defender, não cabe o IRDR no juizado. E aí, vai ficar diferente o juizado do procedimento comum. Isso também não pode ter dois tipos de cidadãos, né? Então, assim, como eu disse, não tem resposta fácil mesmo, não. No artigo, eu defendia, e você sabe, a inconstitucionalidade da submissão dos juizados ao IRDR. Mas isso porque realmente a gente defendia que deveria haver um IRDR dentro do juizado, né? Mas isso não foi adotado pelo legislador, então não é uma hipótese mais pela de legislata, não dá para a gente admitir isso, né? Então tem que considerar que realmente ou o sistema é desse jeito ou, sendo inconstitucional, o que vai pôr no lugar. Então, assim, veja, tem vários argumentos lá que eu tinha sobre a inconstitucionalidade, né? Eu acho que continua válido. Porém, de toda forma, veja, mesmo que a gente entenda pela inconstitucionalidade, a questão da inconstitucionalidade é assim, ó, da aplicação do IRDR julgado no TRF ou no TJ. Quando ele sobe para Brasília, meio que sana isso tudo, porque ele vira um repetitivo lá no STJ ou no STF. E é como eu te perguntei no início, tu confirmaste, eu também nunca vi um caso que morre no segundo grau, sempre sobe, na verdade. Por isso que teve aquela ideia de criar meio que uma remessa necessária, porque ele sempre vai subir, ou deveria subir mesmo, porque a ideia é resolver em Brasília, né? Mas é isso, não tem essa resposta fácil, não. A ideia que eu tenho, veja, uma ideia que eu tenho, que eu acho, mas aí teria que mudar o sistema inteirinho, né? Aí é só bem para a gente refletir na área acadêmica aqui. O sistema que eu acho bacana é o sistema alemão, que tem lá os cinco tribunais, né? E cada um com autonomia. Então, 5 ramos. Então, a gente tem o ramo social, o ramo fiscal, um ramo de direito administrativo geral, um ramo laboral, etc., né? São 5 ramos com 5 tribunais superiores e os 5, cada um uniformiza a sua matéria. E o STF lá, a Corte Constitucional, aí ela está acima, mas aí pega a matéria constitucional. Mas as matérias, por exemplo, a matéria social, que seria a nossa previdência, para dar o exemplo, para continuar no GEF aqui, seria uniformizado pelo Tribunal Social. Pronto. Entendeste? Entendi. Aí a ideia seria essa, a gente ter... Porque o problema todo na prática é esse. Você que lida também com a área federal, o que acontece na prática? A gente tem o GEF, tem um entendimento às vezes, né? Entendimento esse que vai chegar na TRU, na TNU, às vezes antes de chegar no STJ, né? Aí o TRF, os TRFs têm outro entendimento, né? E a mesma matéria, que é previdenciária, é interpretada de jeitos diferentes. Isso gera a confusão toda. O ideal era que fosse por matéria. E isso era o ideal, porque o juizado aqui no Brasil ele é por teto, né? Ele também tem a questão de matéria, então o juizado federal não pode pegar anulação de ato administrativo federal, salvo tributário e previdenciário. Mas assim, o procedimento comum pega o previdenciário também. Então, ficou um negócio só pela alçada. Isso é que gera confusão toda. Se houvesse cortes... Porque o que há é uma sobreposição de instâncias cuidando da mesma coisa. Porque a gente tem a TNU, que seria a Turma Nacional de Uniformização. Beleza, mas quando ela uniformiza, se o STJ entender diferente, não valeu.
Entendeste? E essa é a questão que eu coloco. Veja, aí veio, para a gente refletir, pronto, se a gente entende que cabe o RDR, vamos entender que é cabível, né? Aplica no juizado. Aí se o TRF5, ele fixa lá o entendimento de RDR. E, paralelamente, a TNU, outros processos chegam na TNU e ela fixa entendimento oposto. Qual que vai prevalecer, né? Porque, vê que questão interessante, porque o de RDR é vinculante por determinação legal. Já a TNU, ela é uma turma de uniformização, mas no CPC não diz que é vinculante, né? Só que ela é de âmbito nacional. Aí gera essa questão bem difícil de resolver, né? Nunca tinha pensado nesse viés, assim, de um caso prático que a TNU tenha definido de forma diferente do IRDR regional. Realmente é mais uma problemática que a gente teria que enfrentar, né? Sim. A solução teria sido se antecipasse antes a suspensão nacional, porque suspenderia até da TNU. Mas veja, é isso mesmo. Pior que você tem a solução pragmática perfeita, mas olha, sempre tem que ser o ente público que adota essa solução, né? Que tem a suspensão para usar. Mas é isso, é um jeito de antecipar o problema no STJ, antecipar a chegada no STJ ou no STF, né? É perfeito, pragmaticamente é isso mesmo. Para poder resolver, né? Assim, tem uma terceira... assim, tem um artigo de um colega, Marcelo Eugênio, ele fez uma análise, é bem interessante, ele nem ficou nem na minha posição, nem na sua posição. Ele disse que é um terceiro é um terceiro espécie. O IRDR nem seria um procedimento modelo, nem seria uma causa piloto. Assim, ele ia depender da situação. Porque, assim, aí que acaba que contempla um pouco o que o código coloca lá, né? A depender do 978 ou do artigo lá da desistência. E essa natureza jurídica, ele coloca, e vem até com... que aí ele saiu estudando todos os regimentos internos dos tribunais regionais federais. E ele viu que cada tribunal regional deu um aperfeiçoamento, assim, um contorno diferenciado em RDR. Então, tem alguns que realmente entendem como causa piloto e outros como procedimento modelo. Mas os que entendem, assim, tem alguns que entendem com causa piloto, mas ele diz que quando é do GEF, eles aceitam. Então, seria assim, por isso que ele diz que é um terceiro gênio, um terceiro espécie, né? Que só na hipótese que fosse do GEF, aí a gente poderia suscitar o IRDR a partir do GEF. Mas, quando tivesse na via normal, ele ainda seria uma causa piloto e realmente precisaria de um processo pendente, né? Muito interessante. Então, ele dá uma solução para nem para um lado nem para o outro e consegue resolver, né? Só que o STJ, ele né, teve uma decisão da ministra Nancy, na verdade, assim, ela abriu a divergência na terceira turma, né? Acho que a terceira turma, né, dela, não lembro. Eu sei que ela colocou, foi até um IRDR foi suscitado pela Defensoria Pública do DF, em que ela trazia, na verdade, ela entrou com a suspensão nacional depois, não, o RESP para lá, porque foi inadmitido pelo TJDFT. O TJDFT entendeu que não tinha processo pendente para poder suscitar o IRDR lá. E desse juízo de inadmissibilidade, né, do juízo de admissibilidade do IRDR, subiu um RESP. Era oriundo do juizado, Ana? Esse aí também? Não, esse era normal. Era normal. Isso. Mas aí ele era várias normais, várias de família, e estavam indeferindo várias, estava querendo incluir, como se fosse, incluir os alimentantes na ação. E aí extinguia as ações. Então, o Ministério, a Defensoria Pública fez um IRDR para que evitasse essa extinção. Então, não tinha nenhum processo ainda no TJDFT. Aí foi inadmitido porque não tinha causa pendente. Sim. Subiu o RESP. O ministro Sanseverino foi o relator. E aí, quando ele foi analisar,
primeira coisa que ele parou na questão, disse, olha, assim, eu inadmito por não ter causa pendente. Assim, foi o voto do relator. Mas aí a ministra Nancy abriu a divergência. Ela disse, não é porque tem causa pendente. Eu também até, assim, eu nem fico no conhecimento, eu até concordo, ultrapassa essa questão aqui. Eu acho que não cabe, na verdade, a gente fica no juízo da admissibilidade, porque não cabe recurso de admissão de RDR. Assim, não cabe recurso de admissão. Por quê? Porque, posteriormente, essa questão pode ser suprida e pode ser suscitada de novo, assim, o IRDR, né? Mas, então, assim, seria uma questão também fática. Mas eu estou trazendo para a discussão para a gente, porque esse entendimento, por exemplo, se algum tribunal não admitiu o IRDR por entender que ele não teria, assim, não seria do GEF, porque precisava de uma causa pendente, ele não será impactado, né, por esse entendimento? Sim, mas quer dizer, se ele não admitir, você está dizendo esse outro tribunal admitir, né? É porque Será assim, impactado. se o tribunal, hoje a gente, se o tribunal entender que não tem causa pendente, no juízo da admissibilidade inadmite. Apesar de que nos votos, tanto da ministra Nancy, do ministro Moura Ribeiro, como eu sei que assim, esse voto foi vencedor e todos entenderam que era procedimento modelo. O vencedor foi o da Nancy mesmo, né? Foi o da Nancy. Foi o da Nancy. O relator ficou vencido, né? O relator ficou vencido. Só que ela concluiu que, na verdade, não cabia assim, não conhecer do recurso especial, porque não cabe inadmitir recurso de juiz da admissibilidade de RDR. Porque esse juiz... Tá. Mas aí, veio, morreu numa questão prévia, então. Não, morreu numa questão prévia. Então, veja, essa questão se é modelo ou não era assim, obterdicto aí, né? Obterdicto. Mas aí, do jeito que eles, assim, do jeito que morreu, atinge. Porque se ele diz que o juiz da admissibilidade do IRDR, ele é irrecorrível, admitir ou não IRDR é recorrível, na hora que eu inadmitir um IRDR por uma questão, por dizer que ele não tem causa pendente, porque não é um processo oriundo do GEF, eu estou afetado também, né? Porque isso eu não vou poder mudar, porque sempre vai ser do GEF, a não ser que apareça uma causa do TRF ou do TJ, né? Então, assim, é muito complexa a questão, desde da própria admissão até a formação do IRDR. Ana, deixa eu te perguntar uma coisa, veja, você acha o juiz do juizado, porque o juiz, quando ele suscita por ofício, né? Ele mandaria um ofício para o tribunal para suscitar. Aí o juiz do juizado, será que ele não poderia mandar um ofício para o TRF ou para o TJ? Para suscitar lá, mesmo que para quem entende que é causa piloto? Porque aí poderia, né? Poderia também, ele poderia. Hoje, o que é que acontece é porque, assim, pela velocidade do GEF, acaba que o processo está lá no GEF, não chegou nada ainda no TJ e no TRF. Então, assim, esse time, ele está um pouco descompensado. Se já tiver o processo lá, uma das soluções, né, que eu acho que talvez seja mais adequada para evitar toda essa discussão o GEF está dizendo que esse é um processo importante para eles. E eu tenho um aqui. Então, para evitar essa discussão de ser procedimento modelo ou causa piloto, eu vou suscitar nesse processo. Assim, Entendi. seria, eu acho que é a decisão mais sábia. Né? Não, mas assim, você tendo outro processo similar, com a mesma matéria, mas oriundo do procedimento comum. Comum, né? Não, eu concordo que poderia. Aí evitaria. Mas o grande problema é que hoje é o descompasso temporal. E é isso que acontece, que ela ainda não chegou no TRF ou no TJ ainda, mas já está nas turmas Porque o juizado é bem mais rápido. Bem mais rápido. Então, ele não tem esse paradigma lá. E acaba que ele não tem esse processo para pesquisar, Entendi. né? É esse o grande... É só o tempo. Entendi. Deixa eu te colocar outra questão. Veja só, se a gente entende que é cabível o IRDR do tribunal aplica no juizado.
e se um juiz do juizado ele divergisse, ele não aplicasse o IRDR. E aí, caberia uma reclamação para o tribunal, será? Com base no 988? Eu entendo que sim, que caberia a reclamação, porque se ele está dentro do a 988, diz que diz respeito, apesar de que teve aquela decisão, né, que depois teve várias discussões lá do STJ, e hoje esse entendimento está meio fragilizado. Mas, assim, o voto brilhante lá do ministro aqui foi pela tese que caberia, né, a reclamação. Inclusive, teve, só voltando um pouquinho, depois eu até assisti um julgamento agora esse semestre, ou foi esse semestre, eu acho que toda a primeira sessão, se a primeira sessão tivesse toda lá na Corte Especial, o entendimento era outro, porque quase todo mundo, numa reclamação que a gente, nossa, lá da AGU, eles reservaram, não, eu vou me curvar, mas meu entendimento é esse, eu vou me curvar. Você sabe que a gente viu isso, pronto, deve ter sido o mesmo caso, na primeira sessão, né? Na primeira sessão. Foi, eu então, vi esse caso. E olha que, na verdade, o ministro Og foi um dos que destacou, porque, assim, veja, embora ele tenha sido vencido na Corte Especial, mas uma vez tendo precedente da Corte Especial, aí a gente respeita mesmo. Então, sim, a gente identificou ali, não dá, né? Se a Corte Especial disse que não cabe reclamação, então a sessão não cabe. Aí todo mundo ressalvou o entendimento pessoal e aplicou o precedente da Corte. Eu fiquei com aquele sentimento que se fosse aquela composição, assim, seria outro, né? Assim, porque às vezes as sessões são mais novas, não estão na Corte Especial. Mas, então, fazendo o entendimento do 988, eu entendo que caberia, assim, a reclamação, porque ele não faz diferenciação assim, quem está descumprindo, né? Assim, a competência quem está descumprindo. Não, mas veja, olha, foi descumprido, né? Mas, a questão que eu coloco é essa. Veja, aí tudo bem, cabe a reclamação, mas aí imagine o caso, olha. Então, veja, se for do juiz de juizado, até fica mais tranquilo, cabe a reclamação para o tribunal. Mas imagine que a causa esteja lá na TNU. Aí é aquela questão que eu já tinha colocado. Imagine que haja uma divergência da TNU com o IRDR do TRF. Vê que coisa estranha, caberia... Ou até mesmo, a gente não pode parar nem na TNU, a gente pode ir até, veja, a TNU julgou, aí foi pro IU, pro STJ, e aí o STJ divergiu do TRF. Só que o entendimento do STJ foi pro IU, que não é vinculante. E o do TRF é IRDR. Vê que coisa. Vai caber a reclamação do STJ pro TRF. Mas só se a gente estiver entendendo que essa decisão transitou em julgado em segunda instância, né? Assim, mas aí só vincula a região. Assim, não, ele não vincularia a turma nacional, nem não, mas eu digo naquela região. Os juízes daquela região vão ter que seguir o entendimento do TRF. Imagina, na terceira região, entendi, sei lá. O juiz federal de São Paulo, do juizado de São Paulo, vai ter que seguir. Em tese, ele teria que seguir o IRDR do TRF, que é vinculante para ele, né? Sim. Mas vê que bronca. Até porque, assim, a TNU assim, chama de repetitivo, né? Mas ele só sinaliza, né? Mas, assim, o repetitivo, quando ele julga em repetitivo, né? Qual? O RESP contra o RDR, você está dizendo? Não, então, assim, vamos supor que esse entendimento da TNU seja em repetitivo dele. Porque tem o repetitivo da TNU, era só aquele representativo de controvérsia. Representativo de controvérsia, né? Não tem essa vinculação de obrigação do juiz de primeira instância a seguir. Eles seguem, eu vejo que seguem realmente. Mas, assim, não é um precedente vinculante do 927. Né? Não está lá elencado no 927. Nesse caso, se o juiz está na mesma região do TRF, eu acho que tem que ser do TRF mesmo. Assim, para seguir, né? Ele teria que seguir. Apesar de que ele quebra a cadeia rexal da turma né? Da turma nacional do uniforme. Ou até do STJ. Porque se chegar como PUIL no STJ, porque o PUIL, o STJ ele não tramita como repetitivo, não. O PUIL é normal mesmo. Ele não tem amicus curiae, não tem nada diferente assim, sabe? Embora tenha uma força maior, porque ele vai para a sessão. O PUIL vai para a sessão. Ele fica com uma força maior. Eu conversei, eu acho que eu tomei conhecimento que tem uma emenda regimental para transformar o PUIL, porque eles perceberam que o PUIL tem essa força vinculante que não está sendo dada adequadamente para eles, né? Que é julgado na sessão como se fosse
né? Inclusive, só uma parte, inclusive o STJ nos PUIs determina o sobrestamento nacional também. No Então, assim, PUI. eu tive um caso bem emblemático, e que eu estava querendo afetar um repetitivo, mas foi por PUIL. E o PUIL esvaziou todo uma possibilidade repetitiva, que foi o 13,23, que foi bem famoso dos servidores, do Sim, judiciário. E o PUIL, até de relatoria do ministro Gurgel, decidiu a questão. Ele decidiu, e decidiu a eu sei ponto. qual foi o caso, inclusive. Eu lembro. PUIL 60, ele é bem. Acompanhei. Por isso, assim, PUIL do 60. 3,23. E Foi ele, quem assim, resolveu a questão, efetivamente. resolveu inclusive para os TRFs, Sim. porque eles entenderam, não, é em PUIL, tudo bem que o PUIL é da turma nacional, vem oriundo do JEF, mas foi a seção que disse. Então, assim, qualquer processo que a seção julgue, ela já informou qual seria o entendimento e uniformizou nacionalmente. Esse caso foi bem interessante. E aí tem Ô, Ana, agora vê, Ana, só uma coisa. É engraçado porque há na doutrina, você sabe disso, que tem na doutrina uma corrente muito forte doutrinária que diz que o PUIL é inconstitucional. Por quê? Porque o PUIL não está previsto como competência do STJ na Constituição. não está no 105. Não está no 105, não está no 105. Foi criado pela Lei 10.259. Então, foi uma lei infraconstitucional que criou uma competência do STJ. Mas vê a importância disso, tanto que tem agora, e eu nem sabia dessa emenda regimental, é uma proposta, né? É uma proposta Para para ter amigos, ter participação, né? mas bem, e uma boa proposta, inclusive, uma boa Porque proposta. aí resolveria. Assim, porque assim, quando ele suspendeu nacionalmente, eu vi que até na justiça comum estava suspendendo. Assim, então era um precedente que era direcionado para o GF, mas estava tendo efeito de repetitivo, né? Estava tendo efeito de repetitivo. Outra questão que aí você tocou no assunto, eles falam também da inconstitucionalidade do IRDR, né? Porque também ele, da mesma forma que a competência dos TRFs foi colocada por uma lei ordinária, eles também colocam, porque assim, o IRDR ampliou a competência dos tribunais regionais Sim. federais, como falam do PUIL para o STJ, né? E ainda é um precedente vinculante, né, também. E ainda precedente vinculante. Então, assim, são vários temas interessantes, Fred, que assim, passaria aqui um tempão discutindo. Eita, menino, já está acabando o tempo, é? Que horas? Acho que Cadê? tem mais uns 3 minutinhos aqui, pelo que a gente tem. Que tristeza. Foi rápido, sempre foi. Rápido, Esse, né? né? Esse A gente tema. programa um bocadão de coisa para falar, né? Mas fica à Mas vontade aí para explorar deu o que para você falar. Deu para quiser. falar. Não, acho que a gente abordou bastante coisa, foi bacana. É isso, assim, olha. Então já vou fazer meu encerramento, né? Minha despedida aqui, né? A gente Veja, tem eu uns 3 acho assim. minutinhos, né? Que você quiser ainda abordar alguma coisa. Então vamos lá. O que eu acho, veja, como você como estudiosa do IRDR, eu acho que o IRDR ainda tem muito espaço para crescer mais, né? Acho que isso aí, quando eu fui fazer uma live sobre inteligência artificial, a gente foi estudar as afetações, como as controvérsias estavam sendo identificadas no STJ, a gente percebeu a quantidade de recurso repetitivo no STJ é muito maior do que a quantidade de IRDRs, né? Então, os tribunais ainda exploram muito pouco os IRDRs. Sempre a preferência é por pegar alguma coisa que já está em Brasília e afetar lá, que inclusive prejudica os demais, como tu bem colocaste aí, né? Então, assim, acho que o IRDR foi uma promessa muito grande do legislador reformador no CPC e terminou que até agora não teve esse impacto todo que a gente esperou, né? Porque eu lembro que foi vendido como era Promessa. a grande promessa, né? Baseado naquele Musterverfahren e tal, ia ser a coisa que ia mudar, mas na prática ainda não teve esse impacto. Aí eu lembro muito de uma palestra do professor alemão, que veio na época da tramitação do código, professor Rolf Sturner,
que é é o chefe do departamento lá da área da Universidade de Freiburg, né, na Alemanha. E aí ele disse, olha, se vocês estão... Ele profetizou, né? Se vocês estão contando com isso aí para mudar tudo aí, na Alemanha esse Musterfenfaren não foi esse negócio todo, não. Esses balaios todos, não. Não resolveu, não. Não Aí resolve. ele disse, aí a gente, eita, se na Alemanha não deu muito certo, será que aqui vai dar, né? Mas até que tá Tá. indo, né? Assim, é interessante você colocar isso, até para a gente finalizar refletindo, né? Assim, quando eu comecei a estudar processo, mas assim, foi quando eu entrei na AGU. Antes era processo penal porque eu queria ser promotora, mas acabei vindo para a AGU, então tive que me conformar com o processo civil, né? E eu comecei a estudar processo coletivo e via que a gente tinha os instrumentos, mas era a interpretação que a gente dava que talvez dava uma menor dimensão para o que a gente tinha. A interpretação de forma individualista dos institutos, e isso a gente acabava que não tinha dava toda essa possibilidade de eficiência que o Instituto tinha que ter, né? Então, quando eu comecei a me deparar e veio o novo código, e mais uma vez eu mudei um pouco o meu objeto de estudo, até pelo trabalho mesmo, que eu trabalho com muita demanda repetitiva, eu comecei a observar o IRDR, principalmente, e ainda acredito nele. Mas o que é que eu tenho investido e observado? Tem até uma pesquisa do Observatório do IRDR, lá de Ribeirão Preto. Ele tem vários dados bem É interessantes, né? muito legal esse observatório. Legal. Aquela pesquisa, né? Então, assim, ele Isso. observou e fez assim um raio-x nos tribunais nos 2 anos. Então, assim, o que eu vi é o judiciário, inicialmente, ainda estava muito refratário. Assim, a própria admissão do IRDR, o próprio TRF mesmo. Até por ser novidade, né? Então, por ser novo, né? Como é que lidar com isso? Eu tive um caso mesmo, que a gente tinha o IRDR e o STJ preferiu procurar um processo lá para não analisar uma suspensão. Assim, então eu tenho um caso concreto, porque entendendo que era o STJ que teria que definir ainda aquela concepção de corte, né, de precedentes. Mas, assim, nessa pesquisa a gente observa que, assim, dos processos que foram suscitados, a maioria foram as partes, mas ainda não foi de uma forma muito eficiente. Da metade que foi aceito, mais da metade foi juiz. Então, quase todos que o magistrado suscitou foi aceito, foi admitido. Das partes, a maioria foi inadmitido. E os que foram admitidos, é interessante que, por mais que não tivesse certo lá, e aí por isso que volta a nossa questão aqui, eles tinha causa pendente. Então, assim, o que ainda atrapalha, ou então ou então, assim, ainda precisa de um contorno, não sei, talvez uma mudança legislativa, assim, se for necessário. Para né? deixar isso claro. Né? Para deixar claro, né? Até uma mudança legislativa do parágrafo 978, essa questão da causa pendente. Então, assim, para mim, hoje a gente tem um instrumento, tem a possibilidade, mas a depender da interpretação que a gente dê para ele, maior ou menor, a gente vai conseguir alcançar o nosso objetivo ou não, que acho que todo mundo quer, né? Hoje, tanto o jurisdicionado, como a magistratura, como a advocacia pública, a gente quer a resolução dos conflitos, né? Eu acho que essa é a conclusão que a gente tem. Isso. Né? Ei, Ana, deixa eu agradecer aí, que já deve estar no finalzinho, né? Já está no final. Só agradecer a você mais uma vez pelo convite, aprendi um bocado, você é fera no tema aí, referência. E agradecer ao pessoal, a plateia aí, ó, Micheline comentando, o povo participando. Foi ótimo, viu? Gostei muito. A elas no processo agradece a sua participação, a sua disponibilidade, Fred, discutir com a gente. Assim, é sempre importante a gente ter esse debate, né, tão franco e direto, e a gente sabe que tem posição diferente, mas um vai facilitando a luz do outro, né? Você me trouxe várias questões aqui que eu vou levar para refletir. Eu acho que a gente também deixou várias questões aí para o público, objeto de reflexão, né? Então, muito obrigada. Até a próxima. Valeu, meu amigo. Um beijão. Tchau a todos. Tchau.